Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou o Glauco e hoje eu darei continuidade aqui no meu canal sobre o tema holding. Falarei hoje sobre o tema holding e testamento. No meu vídeo anterior eu falei sobre holding e doação. Hoje vou abordar alguns aspectos legais e práticos e algumas dicas acerca do Instituto Testamento, do Instituto previsto no Código Civil. E é importante que trabalhar essa informação, senhores, por quê? Porque, como eu mencionei no meu vídeo anterior, o testamento também não será uma ferramenta de salvaguarda à administração patrimonial e também jungido ao plano de planejamento sucessório familiar. Por quê? Porque no testamento não se pode testar o ato de manifestação de última vontade do testador de todo o patrimônio. Então, assim, a legislação, e aqui eu farei a leitura de alguns artigos-chave sobre o Instituto, preserva o direito de quem? Dos herdeiros. Então, esta manifestação, esse ato de manifestação de última vontade, ele surte efeitos principalmente após a partida do testador, após o advento morte. Então, para que façamos aqui um estudo analítico e centrado na legislação, é importante fazer a menção e nos remetermos ao que diz a lei. Então, o primeiro artigo de lei que eu farei a leitura é o artigo 1857 do Código Civil. O que prevê o artigo? A legislação vai prever: toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. Aqui eu já faço a leitura do parágrafo 1º. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Assim, como eu fiz menção, o testador ele não pode dispor da totalidade dos seus bens. É a primeira regra que devemos observar para que não ocorra um ato de nulidade ou anulabilidade do referido testamento. E isto porque, também como eu fiz menção no meu vídeo anterior, a parte da legítima deve ser preservada. E aqui o estudo é comparado com o próprio artigo 1845 do Código Civil, que vai prever: herança legítima são herdeiros necessários, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E aqui eu já faço a leitura do artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Então é claro que quando eu penso no testamento, eu penso no referido ato de disposição de última vontade do testador, deve-se observar que ele não pode doar tudo. Assim, senhores, envolvendo questões práticas, e a gente tem informações inúmeras de atos de testamento e aqui também incluindo as vontades nos mais das vezes mais extravagantes, né, deixar herança para pet e coisas do gênero. Sabemos que o ato de disposição não pode dispor de tudo. A lei preserva, assim, pensando aqui no Brasil, tá? Preserva a metade, aquela metade que deve ser destinada à legítima. Eu fiz menção aqui da obra em que eu trago a mesma imagem do meu vídeo anterior, em que a preservação ela é garantida por lei. Então, assim, quando eu penso no planejamento sucessório e penso que essa disposição ela vai surtir efeito após a morte do testador, talvez aqui o primeiro aspecto de uma questão prática é que impeça, dada a dinâmica social, dada a dinâmica das relações sociais, das dinâmicas de mercado, que se possa, de aludir do patrimônio ou daquilo que se quer já dar uma semovência maior, seja de fato truncada. Por quê? Porque o ato só vai surtir efeito após o advento de determinada causa. E aqui
faço menção à morte do testador. Então, para a administração patrimonial, não é de fato um dos instrumentos mais eficazes para aludir da administração. E senhores, eu faço a ressalva também para o parágrafo 2º do aludido artigo 1857. O que vai prever o parágrafo 2º? Parágrafo 2º. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. E aqui é importante fazer menção a esse parágrafo 2º, porque esse parágrafo 2º vai tratar das aludidas questões não patrimoniais, como, por exemplo, o reconhecimento de uma paternidade post-mortem, ou mesmo um ato de declaração em que o testador pretenda doar seus órgãos. Enfim, é importante ressaltar que o ato de testamento é uma manifestação de vontade do testador. O que eu quero dizer com isso? Ele não está jungido nesse aspecto um caráter estritamente patrimonial. Então, assim, essa manifestação de vontade, ela parte de um querer do testador e não necessariamente, conforme o próprio cerne da legislação, está ali jungida a um caráter patrimonial, que é o Instituto da Hold, que é um instituto em que se pensa numa semovência, numa dinâmica mais eficaz da aludida administração patrimonial. E é claro, senhores, que quando eu penso no testamento, eu não posso deixar de mencionar que existem 3 tipos de testamento. E os tipos de testamento estão previstos também no Código Civil. E quais são os tipos de testamento? É o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. O que vai dizer a legislação sobre cada um deles? O artigo 1862 vai exemplificar. Inciso 1º, o público. Aquele feito em cartório, possuindo fé pública, é elaborado pelo tabelião e lido em voz alta diante de 2 testemunhas e assinado pelo testador. Inciso 2º, o testamento cerrado. Após a morte do testador, o testamento cerrado é aberto pelo tabelião ou notário. Essa espécie de testamento é escrito pelo testador e lido para 3 testemunhas que assinam e atestam a veracidade. Inciso 3º, particular ou privado, testamento elaborado pelo próprio testador, seja de próprio punho ou digitado, não tendo a interferência de terceiros e precisa ser validado por um juiz após a morte do testador. Temos assim que a manifestação de vontade do ato de testar, dado o espírito da lei, ela tem que ser escrita. O que isso quer dizer, Glauco? Que não se admite uma manifestação de vontade verbal. E isso está repleto de casos no tribunal e temos aí uma farta jurisprudência acerca da matéria, que diz que essa aludida manifestação, mesmo que seja, como diz a lei, de próprio punho. Então, não basta que o testador, ele, por prova testemunhal, tenha dito aquela manifestação de vontade. Ela tem que ser aludidamente escrita. E aqui eu vou trabalhar alguns pontos que eu já fiz menção no início do vídeo sobre seus aspectos práticos. O primeiro dele, como eu já fiz menção, é a forma como vai administrar. Vejam, senhores, que o testamento ele está mais jungido, ele está mais atrelado a um querer do testador propriamente dito. É uma manifestação de vontade, aquele querer. Ele tem uma estima por uma pessoa, ele prefere uma pessoa e pretere outra. Ele tem preferência por uma e deixa outra, vamos dizer assim, uma pessoa próxima, um ente querido, preferido em detrimento de outro que ali em vida não demonstrou aquele carinho por ele. E ele vai exarar essa manifestação de vontade aonde? No testamento. Então, assim, quando eu comparo o testamento com a hold familiar, se vê que os institutos ali, eles são complementares. Mas um não resolve especificamente o outro, eles se complementam e se comunicam. Um outro aspecto que é a holding, ela ganha um aspecto mais colaborativo e participativo, como eu fiz menção, diferente do testamento, porque o testamento não se permite esse trabalho
propriamente dito da administração patrimonial. Evidentemente que há uma economia com impostos, como eu também já trabalhei aqui no meu canal, sobre o trato da holding. Aqui no testamento se há custos. Aqui em São Paulo se tem custos fixos. Em outros estados pode ocorrer a oscilação, a variação do pagamento desse imposto para a aludida elaboração do testamento. E por último, e não menos importante, senhores, o testamento vai envolver necessariamente o quê? O inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. E quem disse que se pode ter a abertura do inventário extrajudicial havendo testamento é o STJ. É uma decisão e entendimento recente do nosso órgão máximo de justiça. Em todos esses casos, especificamente no inventário judicial, haverá a intervenção do Ministério Público. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos no próximo vídeo em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá!